Cristina Noronha, evidentemente, o nosso foco é um pouco mais abrangente do ponto de vista político, independentemente dos aspectos específicos dessa legislação aprovada. O que nós queremos olhar, em primeiro lugar, é quem leva vantagem na aprovação disso, porque houve uma espécie de competição. O assunto é meu diante da óbvia importância de segurança pública e da óbvia dificuldade do governo nesse quesito da campanha eleitoral. Olha, William, a priori, na minha avaliação, quem sai lucrando com isso é a oposição, né? Porque houve um endurecimento do projeto que foi encaminhado pelo governo, e a gente viu aquela operação no Rio de Janeiro, que depois dela, né, a opinião pública, a maior parte dos eleitores do estado do Rio de Janeiro aprovaram a forma como que a operação foi feita, tudo que foi conduzido. Então, o governo, ele não está conseguindo capitalizar essa questão da segurança pública. E vale lembrar que está vindo também aí uma outra proposição. O Mota disse que vai votar também a PEC da segurança pública na próxima semana. E lembrando que essa questão da violência, ela é uma prioridade número um da população. A maior parte cita essa questão da violência como o principal problema do país. Então, e quando a população faz isso, obviamente que ela clama também, ela deseja também, maior parte dela, por um endurecimento. Então, o governo, por exemplo, quando veta determinados pontos, tornando a lei menos rigorosa, menos dura, isso aí acaba, de certa forma, prejudicando ao governo, e o governo pode acabar perdendo também a oportunidade de capitalizar em cima desse tema. Então, para mim, portanto, quem ganha nesse momento é a oposição. Essa expressão do Cristiano é contundente, Daniel. Perdendo a oportunidade de capitalizar em torno desse tema. Aconteceu isso? William, o que acontece é o seguinte, por conta dessa pesquisa Atas Intel, que saiu mostrando empate técnico entre Flávio Bolsonaro e Lula, eu consultei muito a turma do PL desde hoje de manhã, e eles já vinham dizendo o seguinte, que os trackings internos, e tracking sempre puxa a sardinha do lado do contratante, já vinham indicando isso desde antes do Carnaval, e aí você teve o Carnaval potencializando com todo aquele desgaste envolvendo o desfile lá no Rio de Janeiro, com ataques aos evangélicos, etc., você teve todo um desgaste. Mas que as duas pautas que mais repercutem positivamente num eleitorado de centro, que tem abertura para votar em Flávio Bolsonaro, são, número 1, criminalidade, segurança pública, e número 2, essa percepção de que o STF se excede, de que está errado. Toda a parte de corrupção vem depois. Portanto, esse discurso da segurança pública e da criminalidade é um campo em que a oposição à direita se sente muito bem, se sente colocando o governo nas cordas e se sente propondo o jogo. O governo até votou a favor de boa parte do projeto de ontem do PL Antifacção, mas não podia fazer nada contrário, porque perdendo o teor do projeto, pior ainda seria votar contra o projeto e emitir essa sinalização. O que o Lula vai fazer, e me parece emblemática a reunião que ele vai ter com o Trump, provavelmente em março, ainda não confirmada, vai levar ministro da Justiça, diretor-geral da Polícia Federal, ministro da Fazenda, para mostrar que é uma cooperação muito ampla em matéria de atacar a inteligência, o crime organizado pelo viés da inteligência, os grandes cabeças, a Faria Lima, os grandes sonegadores. Mas esse discurso parece, mais uma vez, desconectado do sentimento da população, desconectado e muito sofisticado para a maioria do eleitor, que está preocupado, na verdade, em voltar para casa com segurança. O Daniel é inspirador como proposta de conversa, inclusive. Desconexão entre o que o governo, digamos, espera que seja uma postura de marketing político eleitoral bem sucedida e o que está acontecendo. É isso? É isso, porque essa tentativa do governo de emplacar que combate o crime de cima, ela esbarra nos fatos, né? Quais são os fatos? Caso Master.
ministro da Justiça com contrato com o Daniel Vercaro, o indicado do Lula para o Supremo recebendo pagamento do Daniel Vercaro, que é o ministro Dias Toffoli, o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, sendo um consultor do Daniel Vercaro. Então não pega, é difícil você convencer. Eu misturaria, eu acho, o Daniel falou corrupção separado um pouco, mas eu acho que é tudo mais ou menos a mesma coisa. Porque o governo tenta implementar que está combatendo a criminalidade de cima, mas o caso Master é uma criminalidade de cima do qual o governo, junto com o Supremo, é protagonista, negativo, né? De maneira negativa. O presidente Lula teve com o Daniel Vercaro, até tem que se reunir com o banqueiro, não tem problema quanto a isso. Agora, ela se esbarra nos fatos, é difícil convencer. Como que o governo vai falar, estou combatendo o PCC, os postos de gasolina, o Ricardo Magro, quando o ministro da Justiça estava fazendo consultoria, né, para o Daniel Vercaro, quando o Toffoli está recebendo pagamento do Daniel Vercaro, então ela não convence. Né? Deixa eu ver um ponto que vocês três já estavam trazendo, e a gente trouxe na reportagem da Carol Rosito também, que nós estamos tentando ligar uma coisa com a outra, que é a capacidade do governo de conquistar mentes e corações por programas diversos, e o que as pesquisas, como essa última, né? Pesquisa a gente aqui no WW sempre considera como uma ferramenta para entender uma tendência. Não consideramos pesquisas aqui como um retrato absolutamente fiel e nítido da realidade, mas ajuda a entender. O que a gente tem que entender, então, do ponto de vista eleitoral, Cristiano Noronha? O público consegue fazer essa diferenciação entre o que o governo diz que vai fazer e os integrantes do próprio governo envolvidos naquilo que o governo diz que está combatendo? Ou, para usar um dado da pesquisa, se a gente olhar na linha do tempo, o índice de aprovação versus desaprovação do Lula não varia tanto assim? William, o ponto é que quando a gente olha, você falou muito bem, as pesquisas apontam tendência. O que a gente está vendo? O Flávio crescendo nas pesquisas de intenção de voto, o Lula, ao mesmo tempo, perdendo e essa distância sendo encurtada. Então, claramente, a sua primeira pergunta, a população está entendendo esses movimentos do governo, está entendendo esses pontos positivos do governo? Não está. Então, as pessoas estão com a percepção de que o governo está com problema, de que o governo não está melhorando a vida. A gente esperava, inclusive, lembrando aqui, que o governo aprovou um conjunto de medidas, auxílio gás, isenção do imposto de renda. Esperava-se que, justamente quando essas coisas entrassem em vigor agora, no início do ano, a popularidade do governo melhorasse e, consequentemente, suas intenções de voto. E veja que a gente também, isso é uma novidade na política brasileira, que a gente tem inflação baixa, desemprego baixo e a desaprovação do governo maior do que a aprovação. Então, de certa forma, parece que o governo ele não está conseguindo, a gente fala muito aqui da questão das bolhas, mas o governo não está conseguindo convencer para além dos seus eleitores de que efetivamente ele está fazendo uma boa gestão. Ele não está mostrando eficiência no combate àqueles problemas que efetivamente a população classifica como os mais importantes, né? Corrupção, criminalidade, violência. O governo, as pessoas não estão percebendo isso. E aí as pessoas também comparam a gestão atual do Lula com o que foi lá no passado, quando o Lula foi muito beneficiado com a questão de boom de commodities, muita gente experimentou uma melhora na qualidade de vida bastante expressiva, mas as pessoas não estão mais percebendo isso hoje. Então, mesmo com uma conjuntura relativamente favorável, onde a inflação está baixa, o desemprego está baixo, veja que o dólar também caindo, mas isso não está se refletindo em melhora para a opinião, melhor qualidade de vida da população. Deixa eu pegar esses dois exemplos que você citou, que eles, na visão, ou melhor dito, na tática política eleitoral do governo, tem um aspecto central. O programa Gás do Povo e a isenção do imposto de renda até R$5.000. O governo espera muito disso. Do que se trata aí, então, Daniel? São coisas que ainda vão aparecer ou não funcionaram?
William, eu vi duas interpretações diferentes hoje. O secretário de comunicação do PT, conversava mais cedo com ele, Éden Valadares, dizia o seguinte: olha, o problema é o timing da pesquisa. Fim de ano é uma época em que as pessoas gastam muito, depois tem mensalidades escolares, reajuste de plano de saúde, pagamento de IPVU, de PTA, de PVA, de IPTU. Você tem uma série de despesas que acabaram consumindo renda e as pessoas não sentiram tanto essas novidades, isenção de imposto de renda. Isso vai chegar em março, em abril. Essa é uma leitura otimista, né? Mas eu destaco uma leitura também do João Paulo Cunha, ex-presidente da Câmara, quadro histórico do PT, veio aqui nos dar uma entrevista hoje, que diz o seguinte: dados econômicos não são suficientes. E aí ele diz o seguinte: há uma forma, uma leitura, uma abordagem de comunicar todos esses programas sociais que a gente já mostrou aqui, beneficiam 115 milhões de pessoas, isso é muito voto em disputa, que o PT não está conseguindo fazer. João Paulo Cunha não está dizendo com essas palavras, mas o que ele está dizendo, eu estou chamando de fadiga de material. Essa dificuldade está intrínseca na figura do próprio presidente. Agora, tem um outro ponto ali também, que aí é uma equação puramente política, que a gente precisa dizer, que são os acertos do Flávio Bolsonaro. E aí você tem principalmente montagem de palanques. Vamos lembrar que São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do país, na eleição passada, o Tarcísio de Freitas ganhou do Haddad por 55 a 45. Hoje a tendência é que ele tenha uma eleição mais folgada, que o PT precise de mais votos para tirar essa diferença em São Paulo. E você tem estados do Nordeste que sempre deram muito voto e vitórias muito folgadas para o Lula, em que o PT não está bem. Olha a Bahia o que está acontecendo. Olha o Ceará o que está acontecendo. Então tudo isso coloca um quadro mais difícil do que uma interpretação de que, olha, foi uma surpresa, foi um dado da realidade, logo vai melhorar. O Daniel está chamando a gente para as coisas mais estruturais, mais abrangentes, além do que o PT pensa e do que o Lula possa colocar, ele e o Sidônio possam colocar como as melhores estratégias de marketing político eleitoral, que é o Flávio. Sim, que vem acertando desde o que foi lançado, né? Primeiro o acerto do pai, tá muito claro que o pai acertou ao escolher o Flávio. Segundo, o Flávio está fazendo o que o Lula deveria estar fazendo e o que eu apostaria que o Lula, muito provavelmente depois dessa pesquisa de hoje, vai começar a fazer, que é tentar ganhar essa eleição por onde essa eleição deve ser ganha, que é pelo centro, o eleitor moderado, o eleitor independente, o eleitor que votou no Bolsonaro em 18, em 22 votou no Lula, e agora o Flávio tenta resgatar esse eleitor de volta. É um terço do eleitorado, menos até, 10%, porque se pegar esse um terço, metade se abstém, porque não é emocionado, não é ideologicamente alinhado a nenhum dos lados, e tem um núcleo ali que é onde o Flávio está indo, se mostrando, tentando se mostrar que tem as virtudes do pai, que o eleitor de centro considera que o pai tem, e não tem os defeitos do pai, que esse eleitor de centro considera que o pai tem esses defeitos. E está acertando uma campanha estruturada, né? Juntando muita gente, pensando em plano de governo, em choque de gestão, em agenda liberal. O Lula não, o Lula está falando para a bolha dele, incentivou uma escola de samba no carnaval, e a descer com toda a corte, né? Toda a corte estava lá, celebrando um Lula que é rejeitado por metade da população, na pesquisa de hoje, por 49% que desaprova o seu governo. Então a população olha aquilo e fala, poxa, como assim? A primeira-dama querendo desfilar, né? Os ministros todos lá, né? Os puxa-sacos todos lá, né? Festejando um Lula que não é um Lula unânime. Ele é um Lula contestado. Tem muita gente que gosta, mas tem muita gente que não gosta. Então você cria uma distância da realidade. E ainda com uma ala crítica. Fora essa burrice política extraordinária de não perceber que trazer para o debate político-eleitoral questões de valores, questões morais, como é a da família, era um tiro no pé monumental. E foi. Faltou visão e hoje política eles têm essa leitura da campanha. Que foi um erro. Agora, antes de eu passar a palavra para você, Cristiano, eu queria fazer uma correção. Diferente do que a gente exibiu na reportagem que você assistiu há pouco da Carol Rosito, é o senador Flávio Bolsonaro que aparece numericamente à frente na pesquisa Atlas Intel. Foi erro nosso
grafismo, pedimos desculpas. Prosseguindo, Cristiano, espera-se algo por parte do Lula e do seu secretário de marketing? Ou ele pretende, na sua avaliação, insistir em mais do mesmo? Acredito que ele vai tentar inovar em algumas coisas, William, e tentar apressar algumas medidas, né? A questão da escala 6x1 é um tema que o governo quer explorar. O Haddad tem falado de uma forma bastante até constante sobre a questão do estudo que está sendo feito para zerar tarifas de ônibus também. Então, o governo o risco do governo aí nesse ano eleitoral, eventualmente, fazer essas sinalizações de mais aumento de despesa, né? Para tentar impulsionar, para tentar melhorar seus índices de popularidade. O Lula também pode tentar uma agenda mais interna. O Lula que passou agora Emirados Árabes, Índia, uma viagem aí pelo Oriente Médio, e agora também já está com viagem marcada para meados de março para os Estados Unidos também. Então, pode ser que comece agora a focar um pouco mais internamente também. E outra preocupação, o Lula fez, e a gente tem que reconhecer, o Lula estava sem palanque, por exemplo, em Minas Gerais. Conseguiu convencer o Rodrigo Pacheco, apesar de ter lá suas dificuldades locais, mas de concorrer ao governo de Minas Gerais, que é considerado um colégio eleitoral bastante estratégico também. Então, o Lula está tentando montar esses palanques estaduais, como o Daniel falou, no caso de São Paulo, que tem dificuldade, onde a direita está mais bem posicionada, e construir esses palanques fortes. Então, acredito que o governo possa tentar impulsionar as realizações, vai tentar impor uma agenda, como a questão da escala 6x1, o PEC da segurança e essa questão de zerar as tarifas, e o Lula fazer essas viagens, vamos dizer, internas aí mais frequentes, para tentar ver se consegue mobilizar a sua militância e, com isso, melhorar os índices de popularidade dele.